Olá pessoal, alegria novamente estar com vocês no já tradicionalíssimo Costumes e Tradições. Hoje mais uma grande convidada, com um grande teor de aprendizagem para todos nós e de ensinamentos, enfim, uma pauta importante no mundo atual. E para isso, claro, quem vai chamá-la ao programa é a minha colega de trabalho, Tamires Teres. Tudo bem, Tamires? Oi, Raul, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa Costumes e Tradições. E o nosso programa, ele abrange tradições, traz conhecimento e vocês que têm a ganhar. Hoje a nossa convidada especial vai falar sobre saúde, isso mesmo, saúde e dicas para vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. Então vocês só têm a ganhar com esse maravilhoso conteúdo. Para falar melhor sobre não só esse assunto de saúde, urgência e emergência, nossa convidada especial, Patrícia Donini. Seja bem-vinda, Patrícia. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, doutora? Tudo bem? Prazer em recebê-la. Muito obrigada, fico muito feliz pelo convite. Olá, bom dia a todo mundo. Patrícia, eu queria que você falasse, se apresentasse um pouco. Quem é a Patrícia? Bom, vamos lá. Meu nome é Patrícia Donini, eu tenho 31 anos, eu sou médica, formada aqui no estado de São Paulo mesmo, pela Universidade de Jaú, na UNOeste. A Patrícia, nossa, tem muitas coisas da Patrícia, né? Mas acho que o que me resume hoje, né, a maior parte de mim, do que eu faço, é que eu sou médica, né? E eu gosto muito, eu sou muito realizada na minha profissão. Mas eu acho que a maior parte de mim é essa mesmo, né? Tem outras milhares de coisas aí, né, da vida pessoal, mas como médica acredito que eu sou a minha maior parte mesmo. Patrícia, eu queria que você falasse um pouquinho, você é clínica, não é? A importância de um clínico na área da saúde. Qual é a função em si do médico clínico? Na verdade, quando a gente se forma como médico, a gente não leva nenhum título, né? A gente acaba sendo clínico geral, né? Digamos assim, um generalista, né? Existe a especialidade da clínica médica, uma residência, né, para você se formar na clínica médica. E falando sobre as áreas clínicas, né, a medicina, na verdade, se divide em muitas grandes áreas, né? A gente tem as áreas cirúrgicas, a gente tem as áreas clínicas, a gente tem as áreas mais voltadas à saúde mental, à saúde da mulher, do homem, né? Tem muitas grandes áreas. Mas um bom clínico, ele é capaz de identificar qualquer doença. Então, por que é tão bom ser um bom clínico, né? A medicina hoje, vamos falar de antigamente, na verdade. Antigamente a gente não tinha tantos recursos que nem a gente tem no dia de hoje, né? Então, antigamente um bom médico tinha que saber olhar um paciente, identificar uma doença sem ter um raio-x, uma tomografia. Então, essa que faz a grande diferença de um clínico, olhar para o paciente, escutar as queixas dele, sem precisar de tantas tecnologias, conseguir direcionar para que ele tenha um bom encaminhamento. Então eu acho que essa é a grande diferença, né? Se a gente procurar um médico que consegue olhar para a pessoa e direcionar ele para a forma correta, a gente tem um cuidado integral ali, né? Ou seja, então, a primeira detecção ao chegar ali no paciente já é de fundamental importância. Com certeza. O médico já ter esse conhecimento. Com certeza. Já adiante muito o procedimento, né? Porque você vai olhar, né? Vamos supor que você suspeita de uma queixa cirúrgica, que seja, né? Uma apendicite, né? Que é uma coisa bem comum que a gente escuta falar. Certo. Quem vai ter esse primeiro contato é o clínico. Então, o clínico olhou. Ele vai ter as perguntas que são mais clássicas da doença, o exame físico, né? Vai tocar no paciente, vai conversar com o paciente e com isso ele vai direcionar. Não, você precisa de um médico cirurgião. Então, o clínico tem que ter esse olhar mesmo para todas as doenças, né? Um caminho muito mais vertical, né? Com certeza. E por isso vem a importância de um bom clínico, porque cada médico que tem sua especialização, ele se especializa, ele vai trabalhar só uma parte. E o clínico, ele vai trabalhar todos os diagnósticos em geral. Então, ele tem que ter uma boa visão, né, Patrícia? Para direcionar. Então, um bom clínico, ele vai salvar vidas. Com certeza. E é tão importante, igual o outro, que tenha outra especialização. Eu acho que é até mais difícil ser clínico do que você ter uma especialização à parte. Eu acho que é mais difícil, porque você tem que ser bom em um pouco de tudo, né? Você tem que ter aquela noção, aquela visão do corpo inteiro, do paciente, de vários sintomas. Sim. E é onde é descoberto várias patologias, né, Patrícia? Sim, com certeza.
Sem o clínico, a gente não consegue realmente fazer esse direcionamento, né? E a gente conversando aqui em off, né, antes do programa, a doutora faz parte do SAMU, Faço, do trabalho no Serviço SAMU. de Atendimento Móvel de Urgência. Tá aí a importância do SAMU, né? Porque é o primeiro a ser acionado ali, né? É Tipo o de um primeiro. acidente. Vamos dar um exemplo aí de um acidente na rodovia, né? Sim. Então são vocês. Essa equipe é composta por quem, doutor? Bom, o SAMU, na verdade, ele é composto por uma base reguladora, né? Que o nosso, no caso, é o SAMU regional, então a gente atende algumas outras cidades, né? Então, Sim. a gente fica com uma base composta pelo nosso operador de frota, o nosso técnico regulador de auxiliar do médico, né? Que é o nosso TARM. Nós temos os médicos que são tanto intervencionistas, que são os médicos que vão sair na ambulância, quanto os médicos reguladores, que são aqueles que vão regular a nossa ocorrência, né? Eles vão determinar e conduzir, então, qual que é a principal ambulância. Por isso que a importância de conversar com o médico e passar o que realmente está acontecendo no local, porque Jaú, por exemplo, né, que é a cidade onde eu trabalho, nós temos aproximadamente 140 mil habitantes, acredito, Sim, né? por Na aí. nossa base, nós temos uma ambulância avançada, que é a ambulância que sempre vai sair com o médico, né, para o atendimento mais urgentes, procedimentos que somente o médico pode conduzir. Nós temos duas ambulâncias que são suportes básicos, que são compostas, então, pelo motorista e o enfermeiro ou técnico de enfermagem. E temos uma ambulância que atua como serviço de transporte da cidade. Não é bem um transporte, ele é uma maca, na verdade. Então, paciente que é acamado, paciente que realizou uma cirurgia de fêmur, que não consegue deambular, não consegue se locomover, a ambulância vai até a casa, busca o paciente, leva na consulta, Entendi. traz de volta, que na verdade é um serviço da prefeitura, mas aqui em Jaú a gente acaba trabalhando em conjunto, né? E a ambulância da USA, né, que é a unidade de suporte avançado, que é a que o médico sai, composto pelo motorista, né, que é o nosso condutor socorrista, o médico e muitas vezes o enfermeiro. Às vezes, quando tem não tem tanto outro serviço, a gente consegue ter um técnico junto também, que é de extrema importância. Olha. Mas esse é o nosso serviço principal, assim. Ô Patrícia, eu queria que você falasse a importância das pessoas que estão assistindo do outro lado, que trabalham, que ligam para a SAMU, de ter uma orientação, importância de ter uma noção do que mais ou menos é a patologia, assim. Porque acontece na hora do nervosismo, na hora da euforia toda, você acaba não sabendo nem direcionar a equipe para o socorro, desespero ali, né? desespero. Então, é de extrema importância você ter uma noção e saber, olha, o paciente é um acidente grande, tá na pista, tem bastante sangramento. Sim. Eu acho que é super importante, principalmente também quando é pessoas em casas, né? Porque Com eu acho certeza. que quando não é parente seu, é mais difícil. Sim. Não é de você passar o que realmente está acontecendo. Então, eu acho que é de extrema importância, não é, Patrícia? Você vai poder falar mais, que recebe mais casos assim. Bom, quando as pessoas ligam no SAMU, é aquilo que eu falei, né? Primeiro ela vai passar por uma pessoa especializada, que é o nosso técnico auxiliar de regulação médica, e ele vai coletar os principais dados. E é uma coisa que é muito importante, né? Eu sei que é um momento de desespero, muitas vezes as pessoas ligam assim, pelo amor de Deus, eu preciso que vocês venham aqui. E o nosso auxiliar, ele vai falar assim, mas qual que é o seu nome? A pessoa, pelo amor de Deus, só vem aqui. Mas a gente precisa abrir uma ocorrência, então tem que ter o nome de quem tá chamando, tem que ter o local correto. As pessoas às vezes falam, é aqui, perto de tal igreja, de tal comércio. A gente não tem essa referência, a gente precisa do local. Então o nome da rua ou uma referência de número, alguma coisa que seja exato, porque senão, imagina o tempo da ambulância se deslocar e ter que sair perguntando um local de referência. Então a gente precisa sair com o endereço correto, né? Ao sair da base, a gente já coloca o endereço correto e vai até o local. E muitas vezes aí vai perguntar o nome da pessoa e o que está acontecendo. Nisso, o nosso auxiliar vai passar a regulação para o médico, né? E aí o médico vai conseguir conversar com a pessoa. Qual que é a importância, então? Nós temos uma única ambulância com o médico e essa ambulância é a única que consegue atender, por exemplo, pacientes que são vítimas de uma parada cardiorrespiratória, pacientes muitas vezes que entram em insuficiência respiratória que precisam ser entubados, manejados ali na hora. Então, muitos pacientes que fazem, por exemplo, pacientes que são diabéticos, que fazem uso de insulina, principalmente os mais idosos, que muitas vezes à noite eles confundem a insulina, fazem mais ou fazem menos. Quando a gente acorda, eles estão... o familiar vai acordar e vê que ele não responde, que ele está hipoglicemia, né? Então, ele está como se fosse um coma mesmo, ele não tem nenhum estímulo. Então, essas ocorrências precisam do médico.
Diferente de uma ocorrência, uma paciente que muitas vezes tem uma dor, né? Às vezes caiu, machucou, às vezes não tem uma fratura, mas está com dor, não consegue locomover, precisa de um auxílio de uma remoção mais estabilizada. O nosso enfermeiro é extremamente capacitado, o nosso condutor é muito capacitado, então eles vão mobilizar essa pessoa, conduzir ela com segurança. E se essa regulação, né, se a pessoa não tiver essa calma de passar para nós o que está acontecendo, a gente pode direcionar uma ambulância errada. Porque o telefone toca a cada 2 minutos, uma nova ocorrência. De novo, nós temos 3 ambulâncias para atender. Então, chega momentos que a gente tem 15 ocorrências na tela que estão aguardando para acontecer. Então, o médico que está ali regulando, ele vai ter que falar, não, mas essa aqui ligou primeiro, mas essa é mais grave. Não, mas essa é mais importante. Uma triagem então, ali, né? Exatamente. Então, se a pessoa grita, né, às vezes a gente entende que realmente tem o desespero, tem aquela angústia toda, mais por ser familiar, mas se a gente não consegue entender a gravidade, né, a gente pode deixar passar e mandar a ambulância para uma outra ocorrência que às vezes não é tão grave, ou acontecer até o contrário. A gente acaba deslocando essa ambulância porque a pessoa estava tão desesperada e a gente não sabia o que estava acontecendo, que um paciente que precisava muito mais, às vezes, daquele socorro imediato, acaba ficando sem. Então, é muito importante. Quando as pessoas me ligam e eu vejo que está muito desesperado, eu tento falar assim, tem alguém mais próximo que pode conversar comigo? Tem alguma outra pessoa que pode passar essa informação? Que está mais calmo ali, né? E muitas vezes acontece mesmo, fala, não, a pessoa tá morrendo. Aí eu falo, deixa eu falar com outra pessoa. Eu falo, não, a pessoa tá bem, só que tá um pouco mais lentificada do que o normal. Então é muito importante. Inclusive, doutora, não te interrompendo, até para saber a quantidade de vítimas e quantos são também dependendo, né? A pessoa às vezes não fala, mas para vocês também ver que suporte seria dado, né? São várias vítimas, vai requerer mais pessoas aptas, né? Sim, às vezes a gente tem que conduzir mais do que uma ambulância. Mais do que uma. E a gente tem o corpo de bombeiro também, que vai auxiliar. muito. Então, muitas vezes a gente acaba ligando para o corpo de bombeiro e fala, nós temos um acidente, o mecanismo de trauma é um mecanismo mais intenso, tá preso nas ferragens, não tá, consegue se mover ou não. Às vezes a gente tem que mandar a ambulância avançada para conseguir conduzir esse paciente, mas a gente não consegue, às vezes, tirá-lo da ferragem, alturas, principalmente, pacientes, às vezes, que caem de laje ou que estão presos em locais mais altos. Então esse primeiro contato é fundamental, né? Porque você vai ter uma triagem de tudo, quantas pessoas, qual o grau de gravidade, o que ela está aparentando, tem vômito, não tem vômito, sangramento intenso, tudo para vocês chegarem com muito mais eficácia ali no local, né? Esclarecedora, muito esclarecedora. Mas chegamos até aqui, a gente pulou uma etapa que eu acho que é fundamental. Quando você se descobriu o seu dom de trabalhar com a área da saúde? Na verdade, eu nunca tive muito a intenção de trabalhar na área da saúde. Foi algo que parece bem clichê mesmo, mas aconteceu. Assim, a medicina apareceu para mim como uma grande oportunidade. Eu me formei muito nova, né? Eu terminei o 3º ano em... Não vou falar o ano, senão revela a idade, né? Se bem que eu já falei no começo também. Mas eu tinha acho que 16 anos quando eu terminei o 3º ano, bem novinha. Jovem. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, e agora? O que eu faço, né? Os meus pais não estudaram, não concluíram nem o ensino fundamental, o ensino médio, nada. E eu fiquei na dúvida, eu não tinha muita referência de qual área seguir. Eu não conhecia essas grandes áreas um pouco mais... que trabalho, assim, né? Só tinha referência dos meus pais, da jornada deles, que inclusive são meu grande exemplo. Bacana. E na época minha irmã, ela tinha muita vontade de fazer medicina, ela achava que sempre teve essa coisa da criança de os cursos mais concorridos, sempre teve, né, a medicina ser o curso mais concorrido, então as pessoas mais inteligentes sempre disputaram essas vagas da medicina, sempre teve essa questão. E a minha irmã sempre foi uma dessas pessoas, assim, a número 1 da escola, as melhores notas, ela sempre foi que todo mundo falava, a Priscila ela vai ser médica, ela vai passar em medicina. E aí a minha irmã, então, ela fez o Enem na época, 2009, 2010, eu acho, e ela colocou 2 grandes áreas, 2 mais concorridas até então, que era medicina e direito. E ela passou no direito. E eu fiquei com esse gostinho de, poxa vida, nenhum médico na família, né? E aí os meus pais me incentivaram bastante a estudar, eles queriam muito que eu fizesse faculdade. E aí, na época, eu não era tão estudiosa quanto a minha irmã, não achava que eu tinha tanta capacidade de passar num vestibular tão concorrido para medicina. E meus pais também não tinham uma condição tão boa para arcar com qualquer faculdade particular. Então eu fui para a área da biomedicina. Eu comecei a fazer faculdade de biomedicina e foi um marco na minha vida, porque naquele momento eu falei assim,
meu Deus do céu, a área da saúde é fenomenal. Tem Nossa. muitas coisas legais, eu acho que eu sou boa nisso. Era fácil para mim lidar com a anatomia, com a histologia, com as matérias básicas do curso da área da saúde. E aí eu pensei, eu falei, por que não, né? E na verdade foi aí então que ingressou a minha jornada. Aí foi que eu decidi fazer a faculdade de medicina. De medicina, que bacana quando ela fala isso, porque muitos, eu sempre defendi o dom, viu pessoal? Eu sempre acho que o dom é inerente de cada um, e claro, com a mão de Deus. Sempre a mão superior. Quando ela fez biomedicina, ela já, pô, é isso mesmo, né? Então ela já tinha isso dentro dela, né? Sim. Servir as pessoas aí na área da saúde. Mas é lindo isso aí, né? Porque além de uma profissional competente, a gente percebe, faz o que gosta, né? Sim. É o mais importante, né? Importante. Você tá... Olha, que interessante, ele defende o dom. Já eu tenho outro conceito. Não, são conceitos respeitáveis. Eu defendo o esforço. Porque às vezes a pessoa tem um dom, mas ela se acha tanto que ela está acomodada ali. Eu não vou, eu já sou bom, por que eu vou? E o esforçado não, ele tá ali todo dia ralando, vai aqui, vai ali, corre aqui e se torna o melhor. Então eu defendo Não, sim, respeito. o esforço. Eu acho que o meu foi uma mistura dos dois. É, o assim. meu também, É que na também. verdade faltava eu acreditar que eu podia, No que eu seu tinha o potencial. dom, que eu Também. era capaz. Também, Foi uma exato. mistura dos É dois. uma junção ali. Foi. Mas das assim, duas. é super interessante, voltando à área da saúde, a importância de um bom profissional. Porque a gente, eu falo a gente, vocês que estão aí assistindo, Raul, a gente sabe que a gente precisa de gente da gente, gente que Lógico. tenha conhecimento, Não tenha médicos dúvida. que olhem na cara, que passem verdade. Não aquele médico frio que Sim. vá lá com um monte de terminologia e que não dê assistência. Porque quando a gente fala na área da saúde, né, a área da saúde é uma área que necessita de muita atenção, de muito acolhimento e direcionamento, porque falta pouco que eu falo educação a respeito da saúde. As Sim. pessoas acabam não sabendo para onde correr, o que tomar uma decisão. E quando chega na área da saúde, o cotidiano está tão, digamos que desvalorizado, o profissional, com sobrecarga de 2, 3, 4, 5 empregos. Tá aqui a Patrícia, que já vem de plantão de 24 horas, virada. Então, às vezes, a gente acaba não dando aquela como é que eu posso dizer? Aquela devida assistência. Sabe, porque estudou para isso, se preparou. Mas eu acredito que a área da saúde ela tem que ser mais valorizada, Muito mais mais. vista, e a gente tem que contratar, trazer profissionais que tenham vontade, profissionais. Então, por isso que é tão importante o nosso programa, porque assim, a gente, Raul, você conheceu a Patrícia agora, você conhece a doutora Patrícia, Sim. mas não conhece sua trajetória, seu esforço, Claro. sua força de vontade para chegar onde está. Então, o Costumes e Tradições, ele dá essa oportunidade de você chegar aqui, de você mostrar Claro. a sua história, você mostrar um pouco do seu conhecimento. E é muito valioso, né? Muito obrigada. E o bom profissional é isso porque o medo é inerente ao ser humano. Até não falar da sua saúde, tudo bem. Quando a pessoa chega em você e fala, viu, pelos seus sintomas aí, é comum, vinha dos vovós da gente, né? Acho que você está com isso, opa, já treme. Então, nada como profissional, né? E o atendimento do profissional, eu falo que psicologicamente você já é curado com 30%, 40%, 40%. no atendimento, porque você bota fé. Você vê quando o profissional ele é bom, ele já vai te dar um diagnóstico ali, ele vai te atender de uma maneira que vai te confortar. Né? Diferente de muitos médicos antigos, quando eu falo muitos, isso é em toda a carreira, hein? No policiamento do qual eu fiz parte, no professorado, aqui, que são mínimos perto dos bons, são poucos, mas aquele um que já chega e olha para você e fala, viu, parece grave o seu negócio mesmo, já te mata ali, ele já te mata. Agora, é claro, o profissional não, ele vai, na conversa, né, na experiência, ele vai te confortando também e você vai Isso fazer é o tratamento. verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. No seu diagnóstico. E não né? porque eu acho que a medicina tem evoluído muito, né? Muito. Profissionais agora muito mais próximos do povo. Sim. Porque também existia uma parede, né? O médico era difícil você até conversar
Hoje, olha que bacana. Isso é uma evolução dos tempos, eu acho sensacional. E sem contar que a Patrícia fez agora um curso esses dias, Olha né? aí. Terminei um curso. Opa! Que estava no Einstein, não é isso? Isso, No Einstein. eu fiz lá no Albert Einstein. Na verdade, eu me formei, comecei a trabalhar, trabalhei bastante em pronto atendimentos, pronto-socorros, e aí eu percebi o seguinte, a nossa medicina hoje, que é uma coisa até que eu sou um pouco contra, eu defendo muito a medicina preventiva, né? Sim. Mas quando a gente trabalha na linha de frente, quando a gente trabalha no pronto-socorro, a gente trabalha com a medicina curativa, né? Então a gente não consegue prevenir doenças no pronto-socorro, a gente consegue tratar as doenças quando elas já estão ativas, né? Essa é a nossa função. Sim. Então quando você interna um paciente para tratá-lo, ele já tem alguma coisa e você está tratando. O que deveria mais ser falado em relação a isso é a medicina curativa, né? A preventiva, perdão. Preventiva. Que é justamente o posto de saúde, fazer todos orientações. os fatores de risco. Então, minha mãe é diabética, eu tenho sintomas, será que eu não devo, né, procurar um especialista, fazer Muito os bem. exames em quanto tempo? Será que eu não posso desenvolver a doença? Será que o fato da minha mãe ter diabetes e ser obesa, eu estou no caminho da obesidade? Será que... Então, essa medicina reduziria muito os nossos casos da medicina da porta, né? Mas então por que eu resolvi fazer esse curso? Eu percebi que todos os anos, né, conforme vão saindo novos estudos, então eles vão pegando todos os casos que acontecem e vão vendo as prevalências das doenças mais prevalentes, dos melhores tratamentos, né? Todo ano sai alguma coisa diferente, né? Agora, por exemplo, a gente está numa onda de emagrecimento, de medicações que usam para controle de diabetes e obesidade, então o médico tem que estar sempre estudando e se especializando. E eu senti muita dificuldade. Eu falei, será que eu vou deixar passar alguma coisa? Porque a faculdade são 6 anos, né? Sim. Então, entre 6 anos eu estudar, trabalhar e estar atendendo um paciente, será que alguma coisa não mudou nesse período de tempo em que eu, às vezes, estou um pouco por fora, que às vezes eu não consigo dar esse suporte que ele precisa? E aí me surgiu essa pós-graduação. E aí eu pesquisei, né, em todos os sites da internet, vi algumas várias, inclusive um pouco mais perto daqui da cidade, mas quando eu vi a carga horária do Albert Einstein, ele contém aulas online, presenciais, a gente vai lá para fazer práticas, você pode fazer estágio no hospital à vontade, e eu me interessei muito pela prática e eu fui lá. Então eu fiz o curso de urgência e emergências médicas, né? E aí traz todas as atualizações das principais síndromes que podem causar óbito, né? Coisas mais graves no pronto-socorro. Então, doenças neurológicas, o trauma, né? As doenças, as cardiopatias, né? E terminei agora, semana passada eu fui lá em São Paulo, peguei meu diploma, graças a Deus, deu tudo certo. Mais uma conquista. Mais uma conquista que a região de Jaú tem mais do que capacitada, né? Atualizando por tudo isso, bacana. Gente, e fica ligadinho, porque a Patrícia vai vir no Momento Saúde falar, para dar várias dicas de saúde, da área da SAMU, saúde masculina, que estamos entrando no Novembro Azul, que é de extrema importância, orientação para os homens, que é um universo mais fechado. Mas existe muito preconceito ainda dentro de falar sobre a saúde masculina, né? O outubro veio agora, né, com a prevenção do câncer de mama, de doenças femininas, né? É muito mais fácil a mulher, eu acho que talvez pela questão da mulher já ter essa questão da maternidade, né, dela já precisar ter essa consulta com os médicos recorrentes para cuidar dessa questão da saúde feminina, é mais fácil para a mulher. Mas é o que eu falo para os homens sempre, mais fácil significa que é confortável, né? Porque os homens acham, mas é muito desconfortável. Acredito que para a mulher também pode ter certeza. Confortável. Muito bem. Mas é importante. O papo está bom, conversa grandiosíssima, mas agora a Patrícia vai mostrar seus dotes culinários. Vamos lá, né? Além de médica, sambuceira, ela também é uma ótima cozinheira. Vamos lá. Por favor. O Wizard aqui em Dois Córregos, hein? Estude na maior rede de ensino de idiomas do mundo. São 1000 unidades espalhadas pelo globo. E Dois Córregos, né, para nossa felicidade, conta com uma unidade que fica na Avenida Fernando Costa, 264, aqui no centro. Ali tem escolas de inglês e outros idiomas. Ela está de portas abertas para você começar ainda hoje, né, a alcançar a fluência e se destacar ao saber um novo idioma. Isso abre portas para você. Então, não perca tempo. O Wizard
tem os telefones 3652-5444 e o 998494-544. Então a doutora Patrícia vai mostrar seus dotes culinários, né, Opa! Patrícia? O que você vai fazer hoje pra gente aqui? Então, hoje eu resolvi fazer um patezinho de frango. Eu sei que é uma coisa bem simples, não é muito difícil, não tem muito segredo. E a Tami me ajudou, a gente já simplificou deixando o frango tudo pronto já para não precisar cozinhar. Mas caso precisem fazer, é bem simples também. É só pegar um pedaço de peito de frango, deixar na panela de pressão uns 20 minutinhos, depois desfiar, tá? Mas fiz um patezinho porque é algo que eu consigo receber meus amigos em casa. É questão de 15, 20 minutinhos ali, fica preparado e fica delicioso. Muito bom. Gente, antes de começar essa maravilhosa receita, pega papel e caneta pra não anotar. errar, pra não correr risco de errar. Vamos lá, Certo. Patrícia? Vamos lá então. Não tem uma quantidade exata, tá? Eu faço pelo olhômetro mesmo. Mas então a gente vai pegar o frango desfiado. Não precisa necessariamente ser o frango temperado, pode temperar a gosto, tá? Geralmente eu coloco um sal, um azeite é o suficiente, tá bom? Então a gente vai pegar aqui o frango. Nós vamos colocar em algum recipiente para que a gente possa misturá-lo com os demais ingredientes. Perfeito. Devido à rotina agitada, tem que ser uma coisa prática, Tem né? que ser prático. É, E para marcar alguma coisa com um colega médico, alguém que trabalha na área da saúde, geralmente tem que ser algo assim, tô indo aí agora. Então você sempre tem que ter algo ali no congelador, alguma coisa mais fácil de fazer. Vou deixar aberto aqui o creme de leite e a maionese. creme de leite, maionese. Isso. Também não tem uma quantidade exata, eu vou colocando, a proporção, na verdade, é metade e metade, né? Então é sempre metade de maionese para metade do creme de leite. Eu só não sei o quanto que vai ficar bom na receita. A gente vai colocando, vai misturando e vai dando uma olhada, tá? Precisa de cebola, não tem como, precisa da cebola para essa receita ficar fabulosa. Então eu piquei uma cebola grande. Aí a gente vai misturando também, não tem uma quantidade exata, mas eu gosto de bastante. Vocês vão ver Até que hoje eu dão- não entendo porque tem alguém que não gosta de cebola. Ah, Eu não sou tem como. apaixonado. Cebola tem que estar em todo lugar, né? Exatamente. Eu E outra também. dica que eu falo também em relação a esse patê, uma vez na praticidade eu quis pegar aqueles triturador, né? Peguei e falei, vou sim. triturar a cebola no triturador que fica mais fácil. Não fica tão gostoso. A cebola fica muito pequena, ela fica muito aguada. Tá Então aí, ó. tem que ser um quadradinho mesmo. A gente pica ela num tamanho de quadradinho que fica melhor. Patrícia vai ter que levar pro plantão do pronto-socorro, gente. Olá, pessoal. Esse patê, não é, Paty? Então, com certeza. A gente mistura bem aqui. O problema é arrumar um tempo pra gente comer, né? É. Esse vai ser o problema. Então eu gosto de cebolinha e salsinha, eu coloco cheiro verde também, bastante quantidade, Uma não tem generosa problema. porção, né? É bastante mesmo. Isso mesmo. Faz toda a diferença. Eu não vou colocar sal nesse frango, pelo menos agora, porque já tem uma quantidade de tempero já, tá? Mas depois a gente experimenta e verifica se tem necessidade de um pouquinho mais, tá? Gosto muito de colocar um fiozinho de azeite, eu acho que dá um gosto todo especial também. Opa. O azeite é mara, né? Azeite é maravilhoso. Então a gente dá uma misturada. É sempre bom colocar os ingredientes primeiro e misturar, porque depois que você colocar a maionese e o creme de leite, não fica tão fácil de misturar depois. Então a gente já mistura tudo, essa é a nossa base principal. Agora a gente vai colocar os dois. Então o que eu vou fazendo para ver, né? Eu vou colocando uma colherzinha, 2 colheres de maionese. E aí eu venho com a mesma quantidade proporcional de creme de leite Tá. e coloco, né? E aí a gente vai misturando. Então mistura os dois. Patrícia, de que cidade você é mesmo? Eu sou nascida na cidade de Colíder, no Mato Grosso. Eu sou nascida lá no Mato Grosso. Os meus pais, na verdade, são de São Paulo, né? Eles nasceram aqui na região do interior, mais na região ali de Votuporanga, Fernandópolis, mas eles casaram muito cedo e fugiram lá para o Mato Grosso. Então, eu e a minha irmã nascemos lá na cidade de Colíder, no Mato Grosso. Ela também. Mato Minha irmã Grossense. também, que legal. Mato Grossense. Que legal. Os meus pais moram lá até hoje, né? A minha irmã mora em Cuiabá, que foi onde ela fez a faculdade, na Universidade Federal do Mato Grosso. Então ela exerce a profissão dela e mora lá, né? Há muito tempo. Eu que resolvi vir pra cá pra me aventurar, fazer meu curso, Tá gostando né? aqui do interior de São Paulo? Eu gosto É? do interior. Aí. Inclusive, ela também já deu plantão aqui em Jaú, aqui em Dois Aqui em Dois Córregos, Córregos né, já. gente? Ano passado. Então muita gente vai lembrar dela. Vai lembrar dela, isso.
E essa receita você aprendeu com quem, Patrícia? Uma colega da faculdade. Um dia ela foi receber a gente na casa dela e ela falou, eu vou fazer um patê que a minha mãe sempre faz. E ela fez o patê e eu me apaixonei. Eu levei uma vasilha para casa e comi aquele patê lá, assim, me deliciando. Aí eu falei, não, eu preciso aprender. Aí ela me ensinou a receita e desde então é a receita que eu faço em casa. Numa época era só estudo e não Só parava, estudo. né? Tinha que ser coisa rápida E ali, é né? muito prático, realmente. É uma receita muito prática. Muito prático. Gente, é só isso. Olha Tá aí. pronto. Vamos só provar se tá bom de sal? É a melhor hora, né? Olha lá, experimentar isso aí, sempre. É a melhor hora, Paty. Acho que falta um pouquinho de sal. Mas tá sal, muito sim. bom. Aí. Aqui você fica sabendo de tudo, né, Tamires? Nosso programa é um programa sensacional, porque você aprende, tem dica de saúde, Tudo. você conhece os nossos personagens que vêm aqui, Interage aí com o pessoal. interage e tem uma bela receita, Uma né? bela receita. Sai com o aprendizado completo. O Pronto. Mauro, Agora o nosso cinegrafista já engordou uns 5 quilos com Agora o só programa. experimentar. Agora é só experimentar. Agora Ah. é Gente, verdade. olha que lindo ficou Não, esse patê. Homogêneo ali, ó. Isso, da doutora Patrícia. Vamos lá. É a melhor hora, gente do céu. É a prova dos 9. É a prova dos 9. Bom, então espera que não é só você, não. Eu também vou querer experimentar. Ai. Rápido, prático, barato, né? Acho que realmente vale a pena ter a... Muito bom, divino. 10. Gente, façam. Só façam, porque tá perfeito. Prático, rápido, perfeito. E uma refeição, E uma né, refeição. saudável. Doutora Patrícia, foi um imenso prazer trazê-la no programa. Né? Instrutivo, eu digo isso, né? Uma pessoa agradabilíssima aí, inteligente, já se percebemos. Né? Trouxe novidades para nós aí e orientações fundamentais num atendimento, inclusive, de urgência. E, como todo mundo que vem aqui, ele declama ou recita uma poesia, porque aqui é a capital nacional da poesia, a senhora não sabia. Eu não sabia. A partir de hoje está sabendo. Da macadâmia, da poesia. Da macadâmia ela já Macadâmia. sabia. Da macadâmia ela me contou. Fui informada já. Olha lá. Então, pode escolher. Posso escolher? Qualquer uma. Quero essa daqui. Olha lá. Então vamos lá. Pode falar? Pode. Então vamos lá. Ah, Carlos Drummond de Andrade. Opa! Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar, amar? Carlos Drummond de Andrade. Opa! Tá aí então. Tamires. Eu quero agradecer imensamente, doutora Patrícia, que veio aqui no nosso programa, abrilhantou a nossa cozinha, o nosso programa, com sua história de vida, com a medicina, com sua paixão pela medicina e nos presenteou com esse belíssimo prato. Quero agradecer imensamente, né? Mas cada convidado que vem aqui, ele finaliza com uma mensagem positiva. O que você diria para os nossos telespectadores que estão aí assistindo nesse momento? Bom, depois de tudo que a gente conversou aqui, né, eu quero falar principalmente para as pessoas que têm o sonho, então, de seguir a sua área, né, ou seguir seu sonho de profissão, seja na área da medicina ou qualquer outra área, não desistam, tá? É muito importante. Eu demorei muito tempo, né, igual eu falei para vocês, eu estava conversando com eles, eu iniciei uma faculdade antes, eu resolvi mudar de país para tentar a área da medicina, desisti, voltei do começo, então eu fiquei praticamente 10 anos lutando para realmente conseguir o meu diploma, conseguir me formar com muita sabedoria, com muito esforço. Então não desistam, vale a pena cada segundo de esforço para conquistar esse sonho tão desejado. Muito bom. Agora, gente, eu quero agradecer a vocês, telespectadores, por essa audiência especial, que sempre estão aqui assistindo o programa Costumes e Tradições. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.